Eu estava essa semana pensando em relação à palavra. E, como sempre, muitas vezes a palavra vem para mim através de uma simples palavra. E dessa vez veio duas. Veio sobre decisão e convicção. E uma coisa que eu acho maravilhosa na Bíblia é quando você vê o significado das coisas, né? E quando fala sobre reino de Deus, quando fala sobre evangelho, evangelho significa boas notícias. O reino de Deus são boas notícias. E isso é maravilhoso, isso é lindo. Você saber que hoje, aqui, você vai receber boas notícias. Se você essa semana não teve muito boas notícias, né? Hoje você vai receber ainda no finalzinho desta semana. Existe ainda boas notícias. E é o Evangelho de Deus. E quando Deus colocou no meu coração sobre esse título, decisão e convicção, até conversando com meu esposo em casa, ele fez a pergunta para mim: o que vai primeiro, decisão ou convicção? E nós respondemos ali: precisa ter a convicção para ter a decisão. Porém também, muitas vezes, nós temos que decidir algumas coisas sem termos absolutamente certeza. E isso é movido pela fé. Sabemos que isso existe na palavra, né? A fé é a plena convicção daquilo que não vemos. É a convicção daquilo que não vemos, mas ainda assim precisa ter uma convicção também. Então é interessante isso. Realmente, uma caminha com a outra. Não tem jeito, a decisão e a convicção. Eu escrevi algumas coisas aqui. Embora aqui fazendo a live é difícil, às vezes até ler aqui algumas coisas. Nós pensamos que antes de tudo seria a convicção. É o que vem primeiramente na nossa mente. Porém, às vezes as decisões nós temos que tomar que ainda serão geradas por fé. Quer dizer, nós temos que tomar decisões, mesmo ainda não tendo certeza. Mas depois dessa decisão, aí sim, necessitamos da convicção. Porque se você não tiver convicção, a sua decisão não permanecerá. A decisão, eu posso dizer que é o tiro da largada. Você tem que ter aquele tiro. Você tem que receber algo no seu coração para que você diga: é hoje, é agora. Eu vou fazer. E na palavra de Deus, na vida com Deus, nós vemos que não tem como você servir a Deus sem essas duas coisas. Não tem como. A palavra de Deus fala que é sim, sim e não, não. E uma pessoa decidida, uma pessoa convicta, não é aquela pessoa que fica: não sei se Deus existe ou não. Não sei se Deus pode ou não. Não sei se vou conseguir ou não. Não existe esse tipo de, vamos colocar, que são balelas muitas vezes. E que tem muitas pessoas, muitos cristãos, que mesmo conhecendo a palavra, ele ainda age dessa forma. Ele ainda age dessa forma. E aonde nós vamos hoje nos pautar, está lá em Hebreus. Abram aí Hebreus 10. A partir do versículo 19. Que diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza, ou em outras Bíblias, em outras linguagens, está em plena convicção de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar ou sem duvidar, pois quem fez a promessa é fiel. Veja bem, aqui no início, fala que nós temos que agir com intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, além de você tomar uma decisão, não adianta você ficar parado, não adianta você ficar pensando por muito tempo. Não adianta você esperar algo de alguém, esperar que algo aconteça, para que você tenha que tomar uma decisão diante de Deus, para com Deus, diante daquilo que você sabe que está na palavra, que está na Bíblia. Se é algo que está na Bíblia, nós temos que agir com intrepidez. Existe uma palavra que fala que o reino de Deus, ele será tomado à força. Nossa, apóstola, mas como assim a força? Usar todos os meios? Não. É você usar a força mesmo. É você ir quando você não está com vontade. É você fazer quando você não quer. É você se ajoelhar quando você não aguenta mais. É você se submeter quando você não quer receber ordem. É você se colocar na presença de Deus como filho, como obediência, e chegar perto de Deus. Nós temos um Deus maravilhoso que morreu por nós na cruz, e que a palavra de Deus fala que foi rasgado o véu que nos separava de Deus. E isso faz uma alusão, desde lá do Velho Testamento, pelo tabernáculo que era feito, aonde a presença de Deus estava, e existia o véu, onde poucos poderiam entrar. Naquela época as pessoas não se esforçavam para entrar na presença de Deus, porque a palavra de Deus fala que se você entrasse no Santo dos Santos em pecado, você era consumido, você era morto. Até nós lemos na palavra que esses sacerdotes, eles entravam dentro do Santo dos Santos com sininhos na roupa e amarrados numa corda, porque se os sinos parassem de tocar, as pessoas já imaginavam que essa pessoa foi consumida, ela foi morta, então se puxava. E hoje, Jesus rasgou esse véu na morte, na cruz. No momento que ele ressuscitou, hoje nós temos livre acesso a estar na sua presença. E hoje, o que mais depende é de nós, é da nossa decisão. A palavra de Deus aqui fala: acheguemo-nos a Deus. Tome a sua decisão. Tome a sua decisão. Se achegue a Deus. Em todos esses dias que nós passamos aí de quarentena, ainda estamos, né? Mas já começando a
a ter as nossas atividades, eu ouvi muitas mensagens, nós ouvimos muitas pregações sobre a quarentena, sobre como nós nos mantermos bem, como nós vigiarmos, né, diante das coisas que estavam acontecendo. Ouvimos muitas mensagens falando sobre medo, sobre o estado emocional que as pessoas ficaram também. E quando eu estava pensando sobre essa palavra aqui, a palavra decisão veio na minha mente, porque eu compreendo que para que nós venhamos a ficar bem com Deus, bem na nossa vida emocional, depende de uma pessoa que tem uma decisão e de uma pessoa convicta. Convicta de quem é Deus, convicta de quem ela é para Deus e de quem ela é com Deus. Por quê? O que ela é para Deus? Nós somos filhos de Deus. Mais do que filhos, a palavra de Deus fala que Deus não quer que nós venhamos a ser somente servos, mas Ele quer também que nós sejamos amigos. Amigos. E o que nós somos com Deus? O que você pode ser com Deus? Quando Deus está com você, quando você está com Deus, nós podemos fazer o impossível aqui na terra. Muito diferente de quando você não tem essa convicção. Por que uma pessoa se suicida? Esses dias eu estava vendo o Instagram e apareceu que aqui na nossa cidade de Mauá ocorreram alguns suicídios, né, em pouco tempo. Uma pessoa que não está com Deus, uma pessoa que não sabe o que ela é com Deus, ela perde a esperança. Ela perde a esperança da sua vida. Ela não vê perspectiva. Ela não vê o que pode acontecer. Ela não sabe que existe sempre a boa notícia. E que a notícia, a boa notícia, vai vir de qualquer maneira. Por que eu falo de qualquer maneira? Porque mesmo que você esteja passando por qualquer situação e venha alguma notícia ruim, porque mesmo que nós estejamos na presença de Deus, mesmo que nós sejamos cristãos, que você vá para a igreja, virão notícias ruins. Claro. Só que quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem convicção de quem é Deus na sua vida, você sabe que não é a última notícia. Não é. Ainda existe outra. Mesmo depois daquela, ainda haverá outra. E não importa o tempo que nós passamos aqui na terra, virá uma boa notícia do Senhor quando você está em Deus. Porque mesmo que eu venha morrer ali, mesmo no momento da morte, ainda existe uma boa notícia para mim e para você. Existe a notícia de que nós vamos ressuscitar em Deus. Então veja bem, nem a morte, que parece ser o fim de tudo, é uma má notícia ainda. Quando você sabe quem você é em Deus, e quando você sabe que o que você consegue fazer com Deus. Porque depois da morte ainda vem a ressurreição eterna. Aleluias. Aleluias. Então, nós entendemos que, por exemplo, aqui no versículo 22 que nós lemos, quando diz que nós temos que ter a certeza da convicção da fé e tomar uma decisão,
não é você agir com arrogância, achando que você tomou a decisão e a partir daquele momento Deus é obrigado a fazer as coisas conforme você está pensando, conforme você planejou. Porque às vezes também nós temos essa consciência errada, né? Nós queremos agir por fé, e aí nessa ação que nós queremos fazer, nós falamos assim: Senhor, eu creio vai ser assim, assim, assim. E aí você se enche às vezes de arrogância, achando que é através somente disso que você vai fazer e que você vai ver aquilo que você planejou acontecendo. Mas por que nós precisamos da convicção? Não é uma convicção dentro da arrogância, de você querer mostrar para você mesmo ou para os outros que você é forte, que você é uma pessoa decidida, que agora que você está com Deus, que agora que você faz parte da igreja, por exemplo, as pessoas que não caminham, as pessoas que não pactuam com você é melhor. Não. A convicção é a convicção de saber que Deus, Ele tem a melhor história. Deus pode escrever a tua história. Deus está movendo a nossa vida. Lá em Números 13, nós temos a história de que Moisés mandou os 12 espias, que são os 12 líderes, para espiar a terra prometida. E ali, nós sabemos que desses 12, 10 voltou com o relatório dizendo que a terra era boa, mas havia muitos gigantes, a terra já estava ocupada e haviam gigantes. E ali eles começaram a trazer toda a dificuldade que poderia ter para conseguir aquela terra. E num exato momento, Caleb, ele manda todos se calarem. E ele fala que nós podemos sim conquistar aquela terra, porque foi prometido. Porque é uma promessa, porque Deus falou. A questão não era porque ele achava que podia conquistar. Ele colocou isso para a promessa que Deus havia feito. Nós lemos aqui agora há pouco, bem aqui no final, ó. Guardemos firme a convicção da esperança, sem duvidar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, quando há uma promessa, e você decide em ir atrás dessa promessa, você decide receber, você decide pegar, você decide a possuir da promessa. Aí você tem a plena convicção de que a última notícia, de que a notícia que você vai ter vai ser de vitória. Porque quem fez a promessa, ele é fiel. Amém? Ele é fiel. Quem fez a promessa é fiel. E quando fala ali que nós temos que crer sem duvidar, sem vacilar, sem retroceder. Mas apóstola, difícil isso, hein? Difícil a gente caminhar, difícil a gente às vezes começar algo e não dar aquela balançada, e não dar
palavra de Deus fala mais para frente ali, que depois ainda a gente vai ler. Fala que aquele que retrocede, esse não agrada a Deus. Aquele que retrocede, a minha alma não se agrada dele. Eu acho essa palavra até forte. Quando nós temos na Bíblia Jesus, Deus falando algo dele, né, de sentimentos dele. Por exemplo, quando você pega lá em Provérbios e fala assim, as 7 coisas que Deus abomina, as coisas que Deus detesta. Então são demonstrações ali fortes para nós. E quando eu leio essa palavra também, que está no versículo 37 ou é o 38 ali, eu não lembro, fala que a alma de Deus, a alma não se agrada. Isso é forte. Isso eu entendo que Jesus, ele gosta de pessoas decididas. E de pessoas que mantêm os seus passos, que continua, que não retrocede. Não retrocede. E como que é isso? Às vezes você continua andando manco. Às vezes você continua andando sem um dedo. Às vezes você continua andando triste. Mas você deve continuar andando. Aí é a questão. É isso que Deus quer dizer para nós. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o teu coração. Ele não está querendo dizer que nós somos super-humanos e que nós não vamos sentir, em que nós não vamos às vezes sofrer algo. Mas o que Ele pede é que nós continuemos a andar. Quando eu estava pensando nisso, me veio isso na minha cabeça. Eu comecei a fazer tipo um desenho, né? Uma imagem. Como continuar o caminho se as coisas acontecem? Mas aí eu entendi. A gente pode continuar o caminho quando a gente está manco. A gente pode continuar o caminho quando a gente está sem um dedo. A gente pode. Como que a gente pode, o impossível de não continuar o caminho, é se a gente retroceder. A palavra fala que conversão é você converter, né? É você mudar o caminho. Você estava indo aqui, você vai e converte, você muda o caminho. E retroceder é você virar as costas. É você recuar. Recuar. É você parar. E é isso que Deus não quer que nós façamos. E para isso nós precisamos de convicção. Eu peguei aqui o significado de convicção. E estava escrito assim: convicção, crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, como também resultado da influência de outros, ou um convencimento. Quando eu vi essa palavra de convencimento, eu lembrei que na Bíblia está escrito que só o Espírito Santo nos convence do pecado e da morte. Só o Espírito Santo nos convence do arrependimento. Então, eu entendi que para que eu tenha convicção daquilo, para que eu não recue, para que eu continue,
Eu preciso desse Espírito Santo. Ele é o meu combustível. Não é vir à igreja. Não é vir à igreja. Não é falar de Deus. Não é cantar. Não é você ter uma boa oratória e você falar bem. Não é isso. É você ter o Espírito Santo. É você ser convencido e convencida do seu pecado, da necessidade que você tem de estar na presença de Deus. E principalmente, do quanto Deus te ama, do quanto Deus nos ama, e do quanto é bom e será bom nós estarmos com Ele até a eternidade. Eu entendi. A convicção não vem sem o Espírito Santo. Por exemplo, eu estava dando uma aula de escola de líderes esse final de semana para os meus alunos. E nós falamos sobre quando a pessoa, às vezes, ela se converte, ela aceita Jesus, ela até batiza. Ou quando ela não batiza. Tem pessoas, talvez você que está me ouvindo agora, você já foi para a igreja várias vezes, mas você não tomou a decisão. Você não tomou a decisão publicamente. E não se batizou nas águas ainda. Porque o batismo nas águas é você se comprometer com a decisão que você tomou. Porque você faz isso em público. Então você está se comprometendo, você está dizendo que aquilo que aconteceu dentro de você, que foi você aceitar Jesus, reconhecer que Ele morreu na cruz, e que para que você entre debaixo da promessa da salvação com Ele, você precisa morrer também. Então você precisa ser imergido na água, para que você, tanto como Jesus fez, você morra para o seu eu, e que você levante, para que você demonstre que você foi ressuscitado também com Cristo. E tem pessoas que não tomam essa decisão. Ela vem para a igreja, ela é simpatizante, ela vai para a célula. Então ela não tomou uma decisão ainda. O Espírito Santo, ela não permitiu ainda que o Espírito Santo entrasse no coração dela e a convencesse. E geralmente essa pessoa, ela vai ficar nessas idas e voltas. Idas e voltas, idas e voltas. Ela não consegue ficar enquanto ela não decidir. Porque precisa ter a decisão. Tem que ter uma decisão. E aí, através da decisão, só vai manter essa decisão se você tiver convicção. Se não tiver convicção, você não consegue manter essa decisão por muito tempo. Quando uma pessoa entra numa faculdade, eu não fiz faculdade, fiz curso, mas quando você entra, no momento da decisão, é muito bom, é muito gostoso, tudo é novo, você vai lá, você conhece as pessoas, você interage, mas com o passar de 1, 2 anos assim, a rotina começa a entrar, você vê que não é tão fácil como você imaginou, que você vai ter que largar algumas coisas, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas para que você possa usar o tempo para estudar. E com Deus, com a vida com Deus é a mesma coisa. E quando você decide algo para Deus também, no começo, você fala, eu não vou mais parar.
Eu decido, eu não vou mais parar. E no início você está inflamado com aquela alegria, você está inflamado com as suas expectativas que são criadas dentro de nós. Só que a vida continua. Nós estamos aqui num mundo que jaz no maligno. Nós somos imperfeitos. Nós temos falhas e necessidades também. E Deus sabe disso, viu, gente? O Senhor sabe de tudo isso. Mas quando você é convencido pelo Espírito Santo, e quando esse convencimento se torna numa convicção, e como a gente leu ali agora há pouco, né, no significado de convicção, que é razões íntimas. Aí a gente pega aqui no comecinho, onde eu li, que fala que nós temos que se achegar a Deus. Nós temos que ter um relacionamento íntimo com Deus. Não é por aquilo que as pessoas te falam. Não é pelas coisas que as pessoas te contam. Não. É algo que você viveu. Que você experimentou. É quando você vê algumas coisas acontecer, igual eu falei aqui, as notícias ruins vão vir, mas você ainda tem a esperança, você tem a convicção que depois dessa notícia, ainda vai vir notícia boa também. Porque o Deus a qual nós servimos, Ele é o Deus que, quando estava aqui na terra, Ele disse que Ele veio implantar o reino de Deus na terra. E o reino de Deus é o céu. O reino de Deus é alegria. O reino de Deus é onde Deus quer que nós vivamos. Em fé, em amor. Eu escrevi algo aqui, né? Escrevi que a decisão é o tiro para a largada. E a sua convicção de fé, gerada no seu íntimo relacionamento com Deus, na pessoa do Espírito Santo, te mantém até o fim para a chegada. Para a chegada. Eu ainda não cheguei. Todos nós aqui ainda não chegamos. Nós estamos nesse processo. Nós estamos no processo ainda. Mas, se nós não decidirmos por nós, se nós não decidirmos a partir de nós, por que a partir de nós? Não fazer as coisas porque estão fazendo. Não tomar uma decisão porque estão falando. Porque tem pessoas que começam algo junto com outras pessoas. Só que não foi dela, não partiu dela. Precisa partir de você, querido. Precisa partir de você hoje, mulher. A decisão de estar realmente na presença de Deus. Quem são aqueles que se mantiveram nesse tempo que nós passamos? Aqueles que decidiram, aqueles que eram convictos. Aqueles que eram convictos. E como eu falei, às vezes, nós estamos voltando agora meio mancos. Porque nós caímos no pecado durante essa quarentena. Porque nós nos afastamos um pouco de Deus. Porque nós deixamos de orar.
Porque nós começamos a deixar vir dúvidas no nosso coração. Nós deixamos entrar o medo. O amor de Deus afasta todo medo. Só que nós vimos nesse tempo que passou agora, que isso não aconteceu. Que muitas pessoas ficaram mal emocionalmente por causa do medo. Mesmo pessoas que conhecem a palavra, mesmo pessoas que conhecem, que sabem que isso não é de Deus, mas permitiram que isso entrasse. Então nós estamos voltando agora, muitos mesmo, mancos, faltando alguma coisa, está faltando óleo nas engrenagens, está faltando uma limpeza. Nós lemos ali em Hebreus que nós temos que chegar a Deus com o nosso coração puro, aspergido pelo sangue de Deus, que tira toda a culpa. Então, se você está com um pensamento de culpa por algo que você fez, ou por algo que você não fez e sabia que deveria ter feito, peça a Deus, hoje, peça a Deus agora, que Deus venha purificar o seu coração com o sangue dele. Porque o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue que foi derramado, foi para aspergir em nós. O que quer dizer isso? É jogar o sangue em nós, para nos purificarmos. Porque era isso que acontecia antigamente, quando ainda fazia esses sacrifícios no altar. O sangue que era derramado era para purificar. E Jesus fez isso por nós. Então a culpa não é do Espírito Santo, não é de Deus. Porque a culpa, ela põe peso. A culpa, ela não nos deixa prosseguir. A culpa nos traz vergonha. A culpa faz com que a gente venha retroceder. Como eu disse, um dos significados do retroceder é recuar. E Deus não quer isso de nós. Deus não quer que nós venhamos a recuar perante Ele. Deus quer que você corra e abrace Ele. Deus quer que você corra para Deus e abrace Ele. É isso que Ele quer. Do jeito que você estiver. E aí você permita que Ele te limpe, que Ele te purifique, que Ele venha transformar a sua vida. Mas a partir do momento que você tomar a decisão primeiro, você precisa ter convicção. Você não pode ser como o vento, levado para um lado, para o outro. As pessoas não podem ter poder sobre você, para fazer de você, para falar para você, aquilo que não é o que Deus fala. Olhe, nós temos pastores, nós temos líderes. Essas pessoas, elas têm o dever de falar conosco aquilo que a palavra de Deus fala. Aí sim você pode estar ali para receber, para ouvir, para ter força, para caminhar.
Muitas pessoas nos perguntam, aqui na igreja nós fazemos parte de uma visão, a visão M12, a qual nós temos o princípio da cobertura espiritual. E algumas pessoas questionam isso. Eu não sei como que pode ser questionável isso, porque a Bíblia, ela é repleta de exemplos de que ninguém caminha sozinho, de que nós somos influenciáveis sim, e que nós precisamos de influência sim. Aqui em Hebreus, um pouquinho depois, aqui no próximo capítulo 11, fala sobre o exemplo dos homens de fé. Exemplos dos homens de fé. Nós temos que ter exemplos. Nós temos que ter pessoas que nos ajudem nessa caminhada, porque não é fácil. Como eu falei aqui, tomar a decisão geralmente não é o mais fácil, porque também não é fácil tomar decisões. Só que tomar a decisão e não ter convicção, e a convicção, como a gente viu ali no significado, ela também vem através de influências, de ensinamento, de conselhos, de amigos, de ajuda. Nesse tempo que nós ficamos aí de quarentena, muitos se afastaram. Porque era necessário, né, apóstola? Sim, era necessário. Mas sempre nós temos uma maneira de estarmos juntos, de estarmos compartilhando aquilo que Deus quer falar conosco. Eu queria que nós lêssemos aqui nos últimos versículos aqui, que fala assim, desde o 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem e não tardará, virá. Todavia, o meu justo vai viver pela fé. E se retroceder, nele minha alma não se compraz. Porém nós, diga assim agora, nós não somos dos que retrocede, mas que não somos os que retrocede para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma até o fim. Aleluias. Qual que é o contrário? Quando Deus fala que Ele não se agrada de quem retrocede. Quer dizer que a sua alma se alegra com aquele que mantém a sua fé, com aquele que continua, com aquele que mesmo chorando, mesmo se colocando de joelhos e falando, Deus, eu não estou aguentando. Mas ele entende que ele não consegue sair da onde ele está. O melhor lugar aonde nós podemos estar é na presença de Deus. É o melhor lugar. E mesmo chorando, mesmo mancando, mesmo te faltando um dedinho, mesmo que você venha ter sofrido alguns arranhões, você olhar e falar assim, eu não paro. Eu preciso continuar, Deus. Eu preciso estar aqui. Eu quero queimar na tua presença, Pai. E essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. É você colocar a mão no seu coração e dizer o que está escrito aqui na palavra. Eu não sou daqueles que retrocedem. Eu não sou. Eu não vou recuar. Eu não vou parar. Eu vou
correr para os pés de Cristo. Eu vou correr para os pés de Cristo. E ali eu vou derramar o meu melhor perfume. O meu bálsamo será nos pés de Cristo. Eu vou chorar e eu vou enxugar as lágrimas com meu próprio cabelo. Eu vou me derramar na presença de Deus. Mas eu não vou parar. Nós vamos continuar. Os cultos começarão novamente. Os projetos, as obras, logo, logo nós estaremos fazendo em nome de Jesus, tudo. Nossos encontros, reencontros, nossos seminários. Nós não podemos parar. Muitas pessoas ainda precisam se converter nesse mundo. Nossa cidade está largada às traças. Nós não podemos parar. Nós não podemos recuar. Nós não podemos retroceder. Nós não somos desses. Nós somos de Cristo. Nós somos daqueles que avancemos, que avançamos. Nós somos daqueles que não temos medo dos gigantes, porque primeiramente nós vamos olhar aquilo que Deus nos deu. Qual é a promessa? Quando Davi foi guerrear com Golias, é tão engraçado o diálogo. Ele vai perante o rei e ele não pergunta o tamanho do gigante e tudo o que seria difícil. Ele quer saber primeiro da recompensa. Qual é a recompensa? Ele quis saber qual que era a promessa. A tua promessa para você, a promessa para mim, é que nós venhamos a alcançar a glória de Deus. Nós venhamos a alcançar a salvação eterna. E que também nesta terra nós seremos abençoados por Deus. Porque a boa notícia, a última notícia vem dele. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus esta semana. Que você possa guardar essa palavra para você. E que você possa deixar com que o Espírito Santo te convença do amor dele pela tua vida. Em nome de Jesus.